Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o nosso segundo episódio de 2022. Já estamos no número 53 ou 54, não estou lembrando agora. 55 agora. 55. 55. Muito bem. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, e aí, pessoal? Belezinha? Como eu falei, a gente já gravou um episódio esse ano, gravou um episódio semana passada. Eu vou fazer uma pergunta para o Bringel agora. Perguntar se o Bringel fosse um bilionário dono de um time da Premier League, se a primeira contratação que você faria para o seu time, lutando para não cair, seria o lateral Kieran Trippier? Cara, eu acho que seria o Pablo. A primeira contratação seria o Pablo, porque o que ele poderia fornecer para essa equipe seria algo que o Newcastle não tem até hoje. Nunca teve na sua história. Nem Alan Shearer não chegaria aos pés de Pablo. De Dom Pablo. Dom Pablo. Pablo Felipe. E se quiser no combo, leva o Vitor Bueno. Leva quem mais? Precisa de um armador ali também, né? Leva o Igor Vinícius, ao invés do Tripper, mais barato, mais novo. Bem mais barato, mais novo. Potencial de revenda, né? Já diria. Fala português. Olha, ó. Na Inglaterra, não sei se isso é um ponto positivo, não, mas beleza. Mas aí, ó, um combo aí, ó, interessante, pá. Né? O Newcastle, o novo bilhardário do futebol mundial, gastou aí suas primeiras libras no Trippier, que já era mais ou menos no Tottenham, né? Aí, E ele já não tava jogando no Atlético, né? já tava me escanteado lá. E agora eles querem pegar o Diego Carlos, né? O zagueiro brasileiro. Carlos, o zagueiro. A contratação deles que eu gostei foi o Chris Wood. Eu gosto do Chris Wood. Isso, bom jogador. Atacante do coisa. Do Burnley, né? Veio do Burnley. E tem a questão de que você contrata um cara, você enfraquece um rival direto, né? Sim. Na briga pelo título. Pelo rebaixamento, aliás, né? O Newcastle tá brigando. Tá longe de brigar pelo título. O Newcastle. Pô, se esse time tivesse brigando pelo título, fodeu, mano. Nossa senhora, velho. Briga primeiro pelo título esse Newcastle ou o United do Ralf Rangnick? Putz. E tu tá feio o negócio lá, velho. Não sei. A gente vai falar hoje de rebaixamento. Né? A gente vai falar de times grandes rebaixados na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O rebaixamento do Grêmio e nessa última temporada de 2021, o terceiro da história do tricolor gaúcho, nos levantou uma dúvida se seria esse Grêmio o melhor time rebaixado do Campeonato Brasileiro, né? Então aí a gente fez algumas pesquisas, levantamos alguns times rebaixados e a gente vai dar uma passadinha por cima deles. Isso. Só para contar aqui um pouquinho do parâmetro, a gente começou de 1990 para cá, porque o rebaixamento foi instaurado no Campeonato Brasileiro de fato a partir de 87, na Copa União, né? Que foi o primeiro campeonato não organizado ali pela CBD, quando teve aquele rompimento e tudo mais. De 87 até 91, todos os anos tiveram rebaixamento e acessos, né, da segunda divisão. E justamente nesse ano de 91, que foi o ano antes em 92 a gente teve a pausa, que dois times caíram, o Vitória e o Grêmio, ambos com 12 pontos. Fizeram 12 pontos no campeonato. E por causa disso, a CBF falou assim: vamos mudar um pouquinho aqui a nossa regra, não vai ter rebaixamento no ano de 92 e vão subir da segunda divisão 12 times. Por quê? Porque a gente precisa garantir que o Grêmio vai jogar a primeira divisão, né, camaradinha? Então, o Grêmio e o Fluminense. O Grêmio e o Fluminense. Né, o Fluminense que já estava ali, né, sempre brincando ali com o perigo. Flertando com o perigo. O Grêmio de 91, então, é o primeiro grande rebaixado, né? O primeiro time do chamado G12 rebaixado para a segunda divisão. No primeiro semestre de 91, o Grêmio disputou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O time foi vice-campeão da Copa do Brasil de forma invicta, 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Perdeu a final para o Criciúma, do Luiz Felipe Scolari, no gol fora, né? Empatou 1-1 em casa e 0-0 fora.
E pouco tempo depois de perder o título pro Criciúma da Copa do Brasil, o Grêmio foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. 19 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O Grêmio ganhou mais na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio jogou quase metade dos jogos do que Isso. jogou pela Copa do Brasil naquele primeiro semestre. E aí, rebaixado para a segunda divisão, o time tentou no segundo semestre na disputa do estadual. Nos anos 90 era comum ter essa salada, né? Às Sim. vezes o estadual era no começo do ano, às vezes era no final. Os estaduais ficaram para o final do ano, e no finalzinho de 91 o Grêmio chegou à final do Campeonato Gaúcho contra o Inter, como é praxe, e perdeu também a final em 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Naquela época também era comum que fossem 3 jogos, uma melhor de 5 pontos. O time que somasse 5 pontos em 3 confrontos era campeão. O Inter, com uma vitória e um empate, somou 4 pontos, ou na verdade são 3, porque a vitória valia 2 pontos. Enfim, a soma dos pontos era a mesma, mas o Inter, por ter melhor campanha, foi campeão no Beira-Rio. E essa foi a temporada de 91 do Grêmio, né? Uma baita de uma temporada, né? 2 vice-campeonatos, um para o Criciúma e um para o maior rival, e um rebaixamento para a segunda divisão. Jogou uma Supercopa Sul-Americana, um torneio inventado aí pela Comebol, e foi eliminado já na primeira rodada pelo River Plate nos pênaltis. A gente deu uma olhada aqui, né, Brinjel, e a gente não achou assim, ninguém assim de muito destaque, É. né, nesse time do Grêmio de 91. Não teve nenhum jogador assim que a gente lembra, porque obviamente 91 faz muito tempo. Então até se você olha a escalação de alguns jogos, eu puxei aqui um jogo de 91 contra o Bragantino. E a escalação do Grêmio era Gomes, China, João, Marcelo, Wilson, Marquinho, Jandir, Donizete, Mendonça, João Antônio, Maurício e Caio. Então, sinceramente, não conheço ninguém aqui. E do outro lado, do lado do Bragantino, tinha o Parreira, né? Tô comandando o time de São Paulo. Esse time do Grêmio era um dos, como você disse, né? Foi um time que fez uma boa campanha ao longo do ano, só que caiu. Que é algo similar ao que aconteceu também nessa última vez, agora em 2021. Mas passando por esse time do Grêmio, outro time grande que também caiu, mas não caiu, foi o Fluminense de 97, né? Porque o Fluminense de 97 ele foi vice. Ele foi o antepenúltimo, né? Não, Isso, foi isso. 25º, foi em Isso. 25º. Isso, ele foi o antepenúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Ele, ao longo daquela campanha, nos 25 jogos, teve 4 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Então, uma campanha ridícula. No Campeonato Carioca, a equipe, quando tinha, se não me engano, tinha 3 turnos lá, né, naquele período. Na Isso, Taça Guanabara, o Fluminense ficou em sexto. Na Taça Rio, ficou em terceiro. E nesse terceiro turno, ele ficou em segundo. Na Copa do Brasil, ele ficou numa fase antes do que seria as oitavas, né? Seria um round de uma rodada de 32, né? Pré-oitavas, né, que ficou mais fácil de chamar, acho que aqui em português a galera acostumou assim, né? E ele foi eliminado para o Ceará. Foi eliminado para o Ceará, ele perdeu 1-0 fora de casa e depois empatou 0-0 em casa nesse confronto. Então, esse ano foi o ano que teve o tapetão, porque mesmo eu não tô Não, lembrando. o ano do tapetão foi o anterior, né? Foi 96. Isso, verdade. Verdade, estou confundindo Foi agora. o ano que 96 foi o ano que não teve o rebaixamento e depois 97 foi o ano que eles caíram mesmo para a Série B, né? o Fluminense seria rebaixado em 96. Terminou na zona de rebaixamento, mas a CBF, se não me engano, descobriu que alguns times tinham trabalhado com juízes para manipulação de resultados, tiraram pontos, eu acho que foi do América Mineiro e do Atlético Paranaense, que cairiam, aí derrubaria esses times no lugar do Fluminense, mas a CBF acabou decidindo que não ia ter rebaixamento, subiram só os 2 da Série C, e um desses times que subiu, inclusive, foi o União de Araras, que tinha caído em 95.
e voltaria a cair com o Fluminense em 97. Aí em 97 caíram 4 para voltar ao número normal de 24 times do Campeonato Brasileiro. Caíram em 97 Bahia, Criciúma, Fluminense e o União de Araras. O Fluminense não voltaria para a Série A em 98. O Fluminense, pelo contrário, já nessa Fluminense cheio de dívidas, né, problemas financeiros e de montagem de elenco e as coisas mal feitas, o Fluminense caiu para a Série C. O Fluminense foi rebaixado para a Série C em 97, jogou a Série C em 98, foi campeão da Série C em 98, não, caiu para a Série C em 98, foi campeão da Série C em 99. E em 2000, o time, como não teve Campeonato Brasileiro, teve a Copa João Avelange. Na Copa João Avelange, o time já pulou diretamente para o grupo que estavam os times da Série A. E aí, como não teve rebaixamento, em 2001 já foi reorganizado diretamente na Série A. Por isso o Fluminense deu uma pulada aí, né? O Fluminense deu o pulo do canguru da Série B. É isso aí. 5 anos depois dessa queda do Fluminense, entram mais 2 times grandes nesse hall de rebaixados. O Palmeiras em 2002 e também o Botafogo. Vou falar do Palmeiras rapidinho. O Palmeiras começou o ano no torneio Rio-São Paulo, chegou na semifinal do torneio Rio-São Paulo, perdeu do São Paulo, foi eliminado pelo São Paulo nas semifinais pelo critério do gol fora. Apesar dos 2 jogos no Morumbi, né, teve o critério do gol fora. 1-1 e 2-2. Depois, os 3 melhores classificados do Campeonato Paulista, que foram os 3 melhores paulistas classificados no torneio Rio-São Paulo, que foram Palmeiras, Corinthians e São Paulo, entraram na semifinal do Supercampeonato Paulista, junto com o campeão paulista, que era o Ituano. O Palmeiras enfrentou o São Paulo, foi eliminado na semi do Supercampeonato Paulista, perdeu um jogo, empatou outro. Sobrou a Copa do Brasil, que o Palmeiras passou a vergonhosa eliminação para o Asa de Arapiraca. Então, um primeiro semestre um pouco turbulento para o Palmeiras, né? Um primeiro semestre caótico, para se dizer bem elogioso. No meio do ano, o Palmeiras conseguiu chegar na semifinal da Copa dos Campeões, que era um torneio de campeões estaduais, acho, times campeões nacionais estaduais, alguma coisa assim, que a CBF organizava para dar uma vaga para a Libertadores. O Palmeiras, se não me engano, era o atual campeão dessa Copa dos Campeões, por isso jogou. Foi eliminado na semifinal pelo Paysandu. E aí sobrou o Campeonato Brasileiro e um time com problemas financeiros, né? Claro, saída da Parmalat, uma gestão de futebol, no mínimo, criminosa do Mustafa Contursi e montagens de elenco duvidosas, saída de grandes craques, culminaram no Palmeiras tendo 6 vitórias, 9 empates e 10 derrotas em 25 jogos, 27 pontos e a 24ª posição, que rendeu o primeiro rebaixamento da história do time. O Palmeiras caiu então em 2002 na antepenúltima posição. A Portuguesa também fez 27 pontos, caiu. É o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Palmeiras 27, Gama 25 e Botafogo 25. Na época, esse rebaixamento da Portuguesa também foi considerado uma queda de gigante da Portuguesa, que vinha de uma final de Campeonato Brasileiro no meio da década de 90, caiu em 2002 e junto com o Botafogo foram considerados aí os 3 gigantes que caíram nesse ano. Isso. E passando... outra equipe também que você falou que caiu nesse ano 2002 foi o Botafogo, né? O Botafogo que no início do ano começou com o Abel como técnico, se não me engano. Depois, ao longo do ano, com as derrotas, acho que, se não me engano, depois da Copa do Brasil, da eliminação na Copa do Brasil, o Carlos Alberto Torres, o ex-lateral brasileiro campeão do mundo, assumiu como técnico da equipe. E a campanha do Botafogo nos campeonatos naquele ano, o Campeonato Brasileiro, eles ficaram em 26º, com 25 partidas, 6 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Então ele ficou em último colocado. No Rio São Paulo, eles não foram nem a fase mata-mata, porque eles perderam 4 jogos e empataram 5. No Campeonato Carioca, eles também ficaram em 7º colocado. Na Taça Guanabara, o primeiro turno, eles ficaram em 6º. Na Taça Rio, ficaram em 6º lugar também. E na fase final, eles ficaram em 3º lugar no Grupo A,
com 10 vitórias, 8 empates e 7 derrotas ao longo da campanha. Não foi tão ruim, mas no final não conseguiu ser campeão. E na Copa do Brasil eles perderam nas oitavas de final, eliminados para o Paraná, perdendo de 3-1 fora de casa e depois empatando 1-1 em casa. Esse time, como eu falei, o Carlos Alberto Torres era o técnico, né, no fim do ano. De destaque, assim, eu acho que o pessoal lembra do Carlos Germano. Ex-goleiro do Vasco. Isso. Tinha o Esquerdinha, né? Que Esquerdinha. era o meia esquerda ali do coisa, mas era assim, basicamente um time de refúgio, né? Sim, Assim como o Fluminense, o Botafogo também já vivendo ali um período de o crise, Camacho né? também estava naquela equipe. Isso. Então Tinha eu o conheci. Galeano, ex-Palmeiras, também jogou um pouquinho naquele Isso. time. Jogou, aliás, é um termo meio forte, né? Ele esteve no elenco. Participou ali. Participou, né? O importante é participar. Pulando agora para os outros anos, voltamos para o Sul, voltamos a falar do Grêmio, né? Aí você percebe que a gente cobriu basicamente 11 anos, né? 11, 12 anos ali quase, Isso. entre o rebaixamento, o primeiro rebaixamento do Grêmio e o rebaixamento do Botafogo. 4 rebaixamentos de grande nesse período. Agora o negócio vai apertando, porque temos muitos rebaixamentos em um curto período de tempo, né? Fica mais recorrente, né? Isso. O Grêmio cai de novo em 2004, é o segundo rebaixamento da história do time. O time foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, liderou a chave 2, perdeu a final do primeiro turno para o Inter, depois jogou a semifinal contra o Umbra em um jogo único, perdeu por 3-1, então não chegou nem à final do Gauchão. Pela Copa do Brasil foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final, perdeu o primeiro jogo por 1-0 e empatou o segundo em 0-0. E aí na Copa Sul-Americana o Grêmio foi eliminado pelo Internacional, que esse foi o primeiro confronto, né? Esse foi o primeiro Grenal valendo por uma competição internacional, né? Na Copa Sul-Americana. Eu acho que essa é a primeira, né? 2004 acho que é o primeiro ano que os brasileiros participam da Sul-Americana de fato. Isso. Uma vitória e uma derrota, mas no saldo de gols o Inter eliminou o Grêmio. No Campeonato Brasileiro, o Grêmio terminou em último, foi aqui o segundo time da nossa lista a terminar em último, né, ser rebaixado na última posição. 46 jogos, 9 vitórias, 12 empates, 25 derrotas, só 39 pontos, uma campanha horrorosa do Grêmio naquele ano. O Grêmio ficou 11 pontos atrás do Criciúma. O Criciúma caiu com 50 naquele ano. O time na frente do Grêmio naquele ano foi o Vitória, que caiu com 48. Então, assim, uma campanha horrorosa do Grêmio, que durante todo aquele ano de 2004 ganhou uma vez só do Inter, justamente na eliminação para a Copa Sul-Americana. Foi uma vitória, um empate e 5 derrotas contra o maior rival. Acho que é tranquilamente uma das piores temporadas da história do Grêmio, essa daí. E esse ano também foi a última vez que o Campeonato Brasileiro foi nessa lambança, né? Que você nunca sabia quantos times iam ter. Foi a última vez que teve, se não me engano, 24 equipes, né? Aí eles foram reduzindo, né? A partir de 2004 eles foram reduzindo, né? Caíam 4, mas subiam só 2. Sim. E também foi o último ano, foi o ano anterior à Batalha dos Aflitos, né? Que ficou conhecido bastante. Ficou parte do folclore brasileiro, né? A Batalha dos Aflitos, aquele confronto do Grêmio contra o Náutico, viria a ser no ano seguinte, né? Na Série B. A gente, só abrir um parênteses aqui, a gente não comentou, o Palmeiras subiu campeão da Série B em 2003 e o Botafogo foi vice-campeão da Série B em 2003. Então, tipo, subiram desse jeito. O Grêmio também subiu. Eu não lembro se o Grêmio foi campeão da Série B em 2005. Eu acho que não, porque eles estavam... A Batalha de Aflitos foi justamente porque eles ficaram tipo em quarto ou quinto, aí tinha tipo um playoff. Era algo assim. Eles tinham o grupo, né? Era algo assim, eu lembro. Tinham o grupo, subiram Grêmio e Santa Cruz. O Grêmio ficou como campeão e o Santa Cruz como vice. Tá. Porque tinha esse tipo um hexagonal, não era? Algo assim? O formato era parecido com o da Série B de 2003 do Palmeiras, né?
22 times, passam os 8 melhores para a segunda fase, divide em 2 grupos de 4, joga 2 vezes cada um, né? E nesses grupos, o primeiro e o segundo de cada grupo vai para um quadrangular final, e aí no quadrangular final sobem os times. Grêmio e Santa Cruz subiram naquele ano, Náutico e Portuguesa ficaram de fora. Ficaram mais um ano na Série B. Que teve como rebaixado para a Série C, por exemplo, o Bringel, o União Barbarense. Meu Deus, que pena. Que crime. Mas seguindo aqui, a próxima equipe grande que caiu foi o Atlético Mineiro em 2005, né? O Atlético Mineiro que ficou em último lugar na série A em 2005, com 42 partidas, 13 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. Então eles entraram na zona de rebaixamento na 6ª rodada e não saíram nunca mais. Pegaram o gosto pela zona de rebaixamento, não quiseram abandonar. Não largaram mais. No Campeonato Mineiro eles ficaram em 4º colocados, porque eles foram eliminados pelo Cruzeiro na semifinal, perdendo de 1-0 fora e depois empatando 0-0 em casa. E nessa campanha eles tiveram 13 partidas, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Na Copa do Brasil eles foram eliminados nas quartas de final, eliminados pelo Ceará, empatando 1-1 fora de casa e depois perdendo 2-0 em casa para a equipe do Nordeste. E era uma equipe bem, digamos, popular assim por conta de alguns jogadores que faziam parte daquela equipe, né? Porque eu tô até puxando aqui. Era uma equipe que tinha Rafael Moura bem no início da carreira, o Diego Alves, goleiro agora do Flamengo. O Leandro Castan também estava bem no início de carreira. Quem mais aqui? Engraçado. O Juninho Cearense também, que é os caras faz parte do folclore. O Fábio Júnior, centroavante. Que é ídolo do Cruzeiro, né? Isso, exatamente. O Euler também jogou alguns jogos pelo Atlético naquele ano. O Amaral. Então é um time que tinha alguns nomes bem interessantes assim, mas acabou não dando certo. E depois no fim daquele ano também, né? Teve uma dispensa por volta de 26 jogadores. O Tite chegou no fim daquele ano para iniciar a campanha da Série B e eles dispensaram 26 jogadores no fim daquele ano. Então é a limpa geral. O Tite chegou passando o rodo na galera pro Galão. 2007, agora, o Galo subiu campeão, né? 2006 Isso. O Galo subiu campeão da Série B. 2007, o grande rebaixado foi o Corinthians, né? O Corinthians caiu ao lado do Juventude do Paraná e do América de Natal. O América de Natal fez a pior campanha da história dos pontos corridos até a Chapecoense de 2021. Salvo engano, esse campeonato de 2007 é o primeiro já com 20 times. 2006 ainda teve 22. É isso? Não, 2006 ainda já teve 20. Então é o segundo 20, já com 20 times, que é o formato que a gente conhece. O Corinthians vinha de um final de relação conturbado com a MSI, né? Que tinha trazido muitos jogadores acima da média para o cenário brasileiro, né? Uhum. Trouxe Tevez, trouxe Carlos Alberto, trouxe Mascherano, trouxe Nilmar e aquele time do Corinthians fantástico que foi campeão brasileiro em 2005. A parceria acabou em 2006, teve aquela eliminação traumática, né, para os corintianos, mas para a gente que não é corintiano foi divertido ver sendo eliminado no Pacaembu pelo River Plate. Depois, em 2007, o time já com uma montagem de futebol meio capenga, acabou caindo para a segunda divisão. O time foi o 9º colocado no Campeonato Paulista daquele ano, não se classificou para o mata-mata. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Náutico nas oitavas de final, 2-2 e um 0-2, se não me engano, lá nos aflitos. O Corinthians disputou a Copa Sul-Americana e foi eliminado pelo Botafogo, perdendo as 2 partidas. E no Campeonato Brasileiro não foi muito diferente, né? 10 vitórias, 14 empates, 14 derrotas.
não dá para você se manter na primeira divisão não ganhando 28 jogos. Sim, né? É muito não ruim tem o como. resultado. Apesar do Corinthians ter caído só na última rodada contra o Grêmio. Esse time ainda, essa temporada do Corinthians ainda teve, né, jogadores que fizeram algumas partidas pelo time de 2005, como Roger, como Gustavo Neri, né? Nem todos eles disputaram o Brasileirão. Sim. O Nilmar também está nessa leva. Carlos Alberto, acho que Marcelo Carlos Alberto Matos. também, Marcelo Matos. Eu acho que o Silvio Luiz, goleiro que era do São Caetano, também já estava ali. O Marcelinho estava nessa equipe, se não me engano. Sim, o Marcelinho. Acho que o Ele tinha Marcelinho voltado. tinha voltado. Foi nessa que trouxeram o Vampeta também, né? Uhum. Teve isso. E foi a temporada que surgiu o William. Sim. O William surgiu nessa temporada de 2007, mas ele foi vendido já na janela europeia de verão, né, no meio do ano, e depois disso daí o Corinthians degringolou. O Corinthians foi campeão da Série B em 2008, fez a melhor campanha da história da Série B, se não me engano, até hoje, em 2008, deu uma reformulada e voltou à primeira divisão. Isso, e a próxima equipe foi o Vasco em 2008, né? O Vasco que foi rebaixado mais uma vez, dentre as inúmeras vezes que a gente vê ao longo de um período. Essa é a primeira, né? Essa é a primeira. Mas é o início de uma sequência interminável ali de 4 rebaixamentos? 4. 4 rebaixamentos, né? E a gente não sabe se vai ter mais no futuro, porque do jeito que o time tá, é capaz de voltar e cair de novo. Se voltar ainda tá bom, né? Tá perigando ficar lá mais um tempão. Mas esse time do Vasco de 2008, eles ficaram em antepenúltimo no Campeonato Brasileiro, então em 18º. Eles venceram 11 partidas, empataram 7, perderam 20. Então como você disse naquela do Corinthians, né? É muito pouco para um time que quer ficar na Série A, não tem como. E no Campeonato Carioca daquele ano, eles perderam a Taça Guanabara na semifinal para o Flamengo 2-1. Na Taça Rio, eles também perderam na semifinal, dessa vez para o Fluminense, nos pênaltis por 5-4. Na Copa do Brasil, eles pararam nas semifinais, até que um resultado bom, até um resultado decente. Foram eliminados pelo Sport por 5-4, porque nos jogos, no primeiro jogo perdeu por 2-0, no segundo ganhou por 2-0. Na Copa Sul-Americana, a equipe ficou na segunda fase. Ela foi eliminada pelo Palmeiras, ganhando o primeiro jogo por 3-1 e depois perdendo por 3-0 a segunda partida. Esse time que também não tinha grandes nomes, tinha alguns, como o Edmundo ainda estava lá, o Alex Teixeira, que ainda está na China, eu acho, né? Jogou muito tempo no Shakhtar, teve o Alex tempo... Teixeira acho que tá no Besiktas. Ele tá no Besiktas? Mas enfim, eu lembro que ele foi dali do Vasco ele foi pro Shakhtar, né? Depois ele teve um tempo de sondagem para ir pro Liverpool, não foi para ir para a China, deu no que deu. O Allan Kardec também estava nessa equipe, o Madison, o foda, também estava nessa equipe. O Pedrinho fez algumas partidas nesse ano, não muito. Que mais interessante aqui? Esse foi o ano que o Romário, né, começou jogando e acho que terminou como técnico, né? Ele foi técnico do Vasco. Eu acho que foi. Em 2008, durante alguns jogos. Acho que não precisa dizer que não deu muito certo, né? O time acabou caindo, então não tem muito o que comemorar ali. Mas foi um ano de altos e baixos ali pro Vasco, né? Por mais que chegou na semifinal do Campeonato Carioca e foi eliminado na semi da Copa do Brasil, que não são resultados ruins, mas ser rebaixado no Brasileiro pesa bastante, né? É bem ruimzão mesmo. Você acaba jogando fora, né? Uma temporada como essa. O Vasco foi eliminado na semi da Copa do Brasil porque o Edmundo, para variar, perdeu um pênalti. Né? Eu não sei o que os caras deixam de Edmundo bater pênalti. Tadinho. O Vasco subiu campeão depois da Série B em 2009, no time que nem se citou os principais destaques, né? Alex Teixeira, Allan Kardec, o Felipe Coutinho, que já tinha sido integrado para o profissional, tinha 16 anos nessa época, jogou bem pouquinho pelo Vasco, ele já estava... quando o Vasco foi rebaixado em 2008, o Felipe Coutinho já estava vendido para a Inter de Milão.
Isso. Ele foi vendido e ficou emprestado uma temporada ainda, né? Foi algo assim. Que ele não podia ir por causa Da da idade, idade, né? né? Só pode ir quando faz 18. Isso. Então, o que a gente tinha falado, entre 2004 e 2008, 4 grandes rebaixamentos aí de times grandes, né, de times de massa no cenário do futebol brasileiro. A gente teve também em 2006 o rebaixamento do São Caetano, que fez um começo de anos 2000 ali Sim, final muito de Libertadores, né? brilhante, né? Final de Libertadores, vice-campeonato brasileiro e tudo mais. Dali para frente a gente teve alguns anos de tranquilidade para os times grandes, vamos dizer assim, né? Até o É. Palmeiras cair em 2012. Que era um time incrível. Nossa, tio, o Palmeiras em 2012 Era o time do Marcos Assunção, né? Aquele time que só chutava a bola e rezava pra alguém que fazer um gol. dependia do Marcos Assunção acertar um de 532 cruzamentos por jogo. Isso. Na Copa do Brasil deu certo, veja só você. Deu certo. Mas Betinho, né? Pô, Messi Black. O ídolo Betinho, Messi Black. Tem os caras do ídolo ali naquele time. Aquele time do Palmeiras era muito ruim. O Valdívia ainda tava nessa equipe, né? O Valdívia, eu acho que chegou depois. Ele tinha ido, né? Ele saiu para ir para os Emirados Árabes. Acho que ele voltou depois, acho que 13 ou 14. Falando em 13, outro rebaixamento do Vasco, olha lá. A gente estava falando, o Vasco subiu em 2009, mas caiu em 2013 de novo, né? No Campeonato Carioca daquele ano, o Vasco perdeu a final do primeiro turno, ficou em sétimo no segundo turno, e aí não deve ter se classificado para um hexagonal final, porque deve ser assim que funciona, né? Os torneios da FERJ, você joga 32 turnos para descobrir quem vai ser o campeão de um campeonato. Foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final, né? Pelo Goiás, sem vencer nenhum dos 4 jogos que fez, 2 empates e 2 derrotas. E no Campeonato Brasileiro, 11 vitórias, 11 empates, 36 derrotas. Não é exatamente assim uma campanha muito boa, 44 pontos, rebaixamento na antepenúltima posição, ao lado da Portuguesa também 44, Ponte Preta 37, Náutico 20. O Vasco, esse que é o ano do tapetão, né? Isso. É o ano do Everton da Portuguesa, que foi rebaixado lá, porque o cara entrou em campo e até hoje ninguém nunca... Eu não sei, né? É uma história mistério. muito estranha. Quem é que mandou pro cara da Portuguesa botar o Everton em campo, né, cara? Porque não era um gênio ali, era o Everton, não era nada demais. Era o Everton, não tem muita explicação o porquê disso, né? Mas... O cara entrou, ele entrou em campo, ele jogou 25 minutos. Acho que foi mais ou menos, jogou uns 25 minutos do jogo, não fez diferença nenhuma, e aí acabou perdendo ponto a Portuguesa, né? Perdeu 4 pontos. O Flamengo também perdeu 4 pontos. Então ficou Fluminense 46, Criciúma 46, Fluminense 46, Flamengo 45 salvos, Portuguesa e Vasco 44 rebaixados. Esse é o ano da pancadaria na Arena Joinville, né, que foi onde o Atlético Paranaense mandou os jogos, porque estava reformando a Arena da Baixada para a Copa do Mundo. E o time do Vasco tinha um elenco, alguns resquícios ainda, né, do time campeão da Copa do Brasil. Tinha muito jogador de qualidade questionável, mas o Juninho Pernambucano tinha voltado. Você tinha ali o Fagner, né, hoje lateral do Corinthians. Tinha o Yotun, tinha André Balada, Pedro Ken. Sim. Assim, era um grande misto de jogadores de qualidade duvidosa e jogadores que prometiam alguma coisa. E outros caras também bem veteranos, né? Como o Guiazul, o Cris. Eram caras que tinham bastante rodagem, né? Naquele período. E mesmo assim não conseguiram jogar muitos jogos, né? Tanto que o Guiazul fez 6 jogos ao longo daquele ano e o Cris fez 27, mas a torcida do Vasco não gosta muito dele, né? Tem bastante carinho por ele. A torcida do Vasco acha que ele fez 27 jogos a mais do que o necessário.
com a camisa do Cruz Maltino. O Vasco subiu em 2014, mas não foi tranquilo. O Vasco subiu em terceiro. Você percebe aí também, já começa o padrão dos times grandes não subirem campeões. Isso. Né? O campeão da Série B daquele ano, de 2014, foi o Joinville, com 70 pontos. A Ponte Preta foi vice com 69. Vasco terceiro, 63. E o Avaí em quarto com 62. O América Mineiro terminou com 61, mas perdeu 6 pontos por escalar um jogador de forma irregular naquela competição. A Portuguesa foi para a Série C na lanterna daquela Série B com 25 pontos em 38 rodadas. Ixi. E depois disso, outra equipe grande que caiu foi o Internacional em 2006, né, com o seu primeiro rebaixamento da sua história, e foi um ano maluco pro Inter, né? Pro torcedor, eu acho que ele não lembra de nenhum momento muito bom, apesar do time ter sido campeão gaúcho naquele ano. Teve um início bom, positivo, assim, pode dizer, o primeiro semestre, porque apesar de eles terem perdido o D'Alessandro no início do ano, eles foram campeões gaúchos. Deixa eu passar aqui. Eles tiveram 18 jogos, 11 vitórias, 6 empates, somente uma derrota ao longo daquela campanha. Então, teve um início promissor. No início do brasileiro também, eles ficaram... Na oitava rodada, eles eram líderes do campeonato. Então, tinha uma perspectiva relativamente boa ali. Só que aí o negócio começou a degringolar quando começou a ter algumas confusões. Primeiro com a parte técnica, depois com o elenco, que foi aquele ano, não sei se você vai lembrar, que o Argel teve aquela treta, né, que ele vazou um áudio dele, que ele falou para um amigo, zoando um negócio, a gente ia passar o trator no Grêmio, tipo, 2 dias antes do clássico, eles foram lá e tomaram um pau do Grêmio. Nossa, é verdade, eu não lembrava disso. Perderam no Beira-Rio, se não me engano, por 1-0, e depois disso ele teve mais uma sequência de alguns jogos, acho que uns 2 jogos, e foi demitido. Logo em seguida eles trouxeram o Falcão. O Falcão ficou 5 jogos no comando da equipe. Meu Deus. Não ganhou nenhuma partida, mandaram ele embora. Quem que eles trouxeram? O salva-vidas dali, o Celso Roth. Trouxeram ele. Ele ficou 11 jogos, não venceu nenhuma partida. E também foi famoso aquele jogo, não lembro contra quem, que logo após a partida no Beira-Rio teve a pancadaria, a torcida destruiu o estádio, pegou aquelas separações de fila, começou a quebrar tudo, começou a bater nos caras da televisão, virou uma pancadaria generalizada lá. Então foi um ano bem maluco e foi marcante pelo primeiro rebaixamento do Grêmio, né? Do Inter, no caso. Só passando aqui o último campeonato deles também naquele ano, a Copa do Brasil eles pararam na semi, perderam para o Atlético Mineiro. Então foram 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E apesar de ter sido um ano com um início promissor no primeiro semestre, foi talvez o pior ano da história do Inter. Bem maluco. Doideira, né, cara? Você anotou aqui que o Inter foi campeão gaúcho, né? Tinha sido campeão gaúcho antes. O Inter emplacou o campeonato gaúcho de 2011, 12, 13, 14, 15 e 16. Isso. Foi aí esse ano, né, de 2016. E depois disso o Inter não foi mais campeão gaúcho. É o último ano que o Inter foi campeão gaúcho, foi esse. O Inter, que também subiu já no ano seguinte, né, em 2017, também não subiu o campeão. O campeão daquela Série B, eu acho que foi o América, se não estou redondamente enganado. Porque eu lembro do Inter não ter sido campeão, mas quem foi campeão, deixa eu pesquisar aqui. Série B 2017. Rapidinho. Foi o América. O América foi o campeão. Foi o América, né? O Inter foi o vice. O Inter foi o vice-campeão. Mais um time que caiu aí e voltou sem ser campeão. Em 2014 caíram Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma. Em 2015 caíram Avaí, Vasco, Goiás e Joinville. Botafogo e Vasco voltaram em 15 e 16 também sem ser campeões.
Em 17 cai Curitiba, Avaí, Ponte e Atlético Goianiense. Em 18 cai de novo o América Mineiro, né? Mais uma vez o América Mineiro caiu. Sport Parece o Vitória. Neymar, mano, só cara. O Sport Vitória e Paraná. E em 2019, uma das quedas que chocou, acho que chocou, né, Bringel? A mim chocou. Chocou, né? O Cruzeiro caiu em 19 e foi um choque Foi. para todo mundo. O Cruzeiro que entrou 2019 atual bicampeão da Copa do Brasil, Sim. tendo ganhado o título, um bicampeonato brasileiro alguns anos antes. Um projeto esportivo muito eficiente dentro do cenário brasileiro, né? Um time de muita qualidade. Foi campeão mineiro, invicto, 11 vitórias e 5 empates, tranquilinho. Chegou na semifinal da Copa do Brasil daquele ano de 2019. Foi eliminado pelo Grêmio. Foi isso? 2019. Ixi. Eu não lembro aqui agora de cabeça. Pelo Inter. Pelo Foi Inter. eliminado pelo Inter, né? Tá aqui, ó. Eliminado. O Inter eliminou o Palmeiras e eliminou depois o Cruzeiro com 1-0 e 3-0. O Cruzeiro também foi eliminado nas oitavas da Libertadores daquele ano. Foi o primeiro do grupo B e caiu para o River Plate nos pênaltis. E aí no Campeonato Brasileiro, 7 vitórias, 15 empates, 16 derrotas, 36 pontos ganhos em 38 rodadas. Cara, é difícil, né? Porque o Cruzeiro teve no meio desse ano uma reportagem que saiu no Fantástico de problemas financeiros, né? Falando dos problemas financeiros, o Cruzeiro tinha uma dívida enorme, dirigentes usando dinheiro do clube para outros fins Sim. que não eram ligados ao clube. O que fizeram com o Cruzeiro é um crime. É um crime, é tá? absurdo. As pessoas que fizeram isso com o Cruzeiro deveriam ser presas. E, cara, eu lembro que teve muito Cruzeiro que ficou puto na época, falou que a reportagem estava tentando destruir o Cruzeiro e não sei o que tem, porque o Cruzeiro incomodava. E, cara, realmente acabou destruindo o Cruzeiro, porque o Cruzeiro caiu em 19, jogou 20 a Série B, jogou 21 a Série B, vai jogar 22 a Série B, e eu não vejo perspectiva nenhuma do Cruzeiro voltar à primeira divisão Não. no futuro próximo. O Cruzeiro hoje virou SAF, né? Sim. Foi comprado lá pelo grupo do Ronaldo, e pela impressão que eu tenho, porque o grupo que comprou fala muito pouco, mas a impressão que eu tenho é que eles não tinham imaginado que o buraco era tão grande. Sim. Né? Mas então, eu acho que a perspectiva futura a curto prazo é melhor do que se não tivesse com a SAF. eu acho que sim, porque a dívida de curto prazo ela precisava ser paga. Sim, sim. Né? De uma forma ou de outra precisava ser paga. Você precisava pagar, senão o Cruzeiro correu riscos na temporada de 2021 de acabar para sempre. de ser rebaixado para a Série C simplesmente por não registrar pagamento para a FIFA, cara. É esse o tamanho do rombo que o time se meteu, porque os caras meteram a mão no dinheiro do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil já no período que a Copa do Brasil é o torneio mais valioso do Brasil. Sim. Então... E foi uma época também que eles estavam pagando super salários para vários jogadores experientes. Eu lembro que o Fred veio do Atlético com um salário de 1 milhão. O Fred com, sei lá, 37 anos, 36. 30 e poucos anos já, né? Então o cara super veterano, que já não estava mais no ápice da sua carreira, vindo do rival, por 1 milhão é muito dinheiro. É muito dinheiro. É absurdo. Thiago Neves ganhando muito dinheiro. Thiago Neves. Então, assim, era um elenco muito grande, um elenco muito forte. O ano de 2019 é um ano que, assim, é o ano que o negócio vai pro saco de vez, porque cai o Mano Menezes, chega Rogério Ceni, cai o Rogério Ceni, e, assim, nenhum técnico ia controlar aquele vestiário. Então, o Cruzeiro, assim, durante o campeonato você via que o Cruzeiro estava seguindo à risca a cartilha de que ia cair. Sim. E caiu, mas assim, foi um pouco de choque, assim, quando caiu o Cruzeiro. Eu acho que foi um choque, principalmente pela forma como a equipe não parecia que ia chegar nesse ponto se você olhava aos 2 anos anteriores, 3 anos anteriores. Exato. Como você disse, o time foi campeão
bicampeão da Série B, Da... da Copa do Brasil nos anos anteriores. Então, era um time que tinha um elenco muito veterano, mas que mostrou ser um elenco vencedor, ser um elenco meio cascudo em mata-mata ali, saber brigar bem. E chegar num ponto onde ele caiu assim, foi uma forma surpreendente. Eu acho que por tudo que envolveu aquilo, né? Por todas essas confusões internas entre diretoria, técnicos, jogadores, uma salada maluca, toda hora tinha uma briga nova, e atrasos e uma loucura, uma loucura. Então, acho que era inevitável que o time caísse depois de tanta confusão nos últimos anos. Realmente. Ainda que chegou na última rodada com chance de não cair, né? Sim. Caiu na última rodada com CSA, Chapecoense e Avaí, mas chegou na última rodada com chance de não cair. Terminando aqui a lista, em 2020 caíram de novo Vasco e Botafogo, junto com Goiás e Curitiba. O Botafogo caindo com a última colocação de novo. O Botafogo rebaixado 2 vezes já com a pior campanha do campeonato. Mas a gente não vai entrar em detalhes, a gente entra em detalhes do Grêmio de 21, né, Brinjal? Isso. O Grêmio que é esse Grêmio de 21 que foi basicamente o gancho para a gente fazer esse programa, né? A gente tentar relembrar algumas das equipes mais tradicionais que foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro. E para mim, esse Grêmio é um dos mais marcantes por tudo que esse elenco tinha, por toda a história que o Grêmio tinha construído nos anos anteriores. Então foi um ano meio maluco, desde a saída do Renato, depois da chegada do Thiago Nunes, ele também não ficou muito tempo, depois chegou o Filipão, então foi toda uma lambança ali que já parece que é um manual de time que quer ser rebaixado. Parece que todos seguem essa mesma cartilha ali, o mesmo padrão de besteiras e começam a repetir isso e parece inevitável, né? Você vê de longe, não, esse time vai cair. Por mais que tinha um elenco muito bom, você olha esse elenco do Grêmio do ano passado, ainda tinha a maioria daqueles caras que foram campeões da Libertadores, da Copa do Brasil. Então tinha Kahneman, tinha o Jeromel, tinha o Diego Barbosa, que não foi campeão com isso, mas é um jogador ok, assim. Tinha o Lucas Silva, Rafinha, né? O Rafinha. O ataque ainda tinha... No início do ano o Cebolinha estava lá? No início do ano? Não, acho que o Cebolinha já tinha ido. Mas já tinha ido, mas tinha o Diego Souza, que tinha feito um bom ano anterior. Porra, chegou o Douglas Costa, que inclusive rescindiu hoje. Ele cagou no time, né? Ele foi o que ele fez no... Não, ele é mau caráter, aquele cara lá. No último jogo lá, não existe, cara. Não, é ridículo. Nossa, e junto com o crime que os caras fizeram no Cruzeiro, foi, mano... mesmo nível, velho. Não tem como. O cara é muito sem noção, mano. Muito sem noção. Não tem como, cara. Não tem como. O cara resolveu mandar uma daquela. E aí, né, a gente passou, né, pelos rebaixamentos, agora a gente vai começar mais uma discussãozinha. Não, só terminando aqui, passar por favor. Passar as campanhas do Grêmio ao longo daquele ano, né, do ano passado. No Campeonato Brasileiro eles ficaram em 17º, com 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas. No Gaúcho eles foram campeões, lideraram a primeira fase e depois eventualmente foram campeões. Na Copa do Brasil eles ficaram nas quartas, acabaram perdendo para o Flamengo por 6-0 no agregado. Na Libertadores eles caíram na pré-Libertadores, o que seria a terceira fase, né? Porque, se não me engano, o Grêmio foi classificado no Brasileiro do ano anterior como quinto ou sexto. Isso. Então eles eles começaram a pré-Libertadores na segunda fase. Então tinha uma anterior já, foram na segunda, passaram, e na terceira eles perderam para o Independente Del Valle. Então foi bem vergonhoso também, se não me engano, foi isso que culminou a saída do Renato, né? Do Renato. Isso. O Renato cai nessa queda pro Del Valle, aí chega o Thiago Nunes, e o Thiago Nunes é campeão gaúcho, né? Inclusive, sim, esse título gaúcho é o 4º título gaúcho consecutivo do Grêmio. 18, 19, 20 e 21. Depois disso, o Grêmio vai degringolando, né? O elenco... Sim. É um elenco envelhecido, tá? É um sim, time bom do Grêmio, mas é um elenco envelhecido, é um elenco que precisava de uma oxigenação que já deveria ter sido feita e não foi.
porque o Renato Gaúcho não quis fazer, e o diretor de futebol do Grêmio também não quis demitir o Renato Gaúcho, algo que já era cogitado há um bom tempo, inclusive. Vai lembrar que o Grêmio perdeu a final da Copa do Brasil de 2020 para o Palmeiras. Sim, Já em 2021, perdeu a final da Copa do Brasil de 20 para o Palmeiras. Tomou um vareio no jogo de volta. O jogo de ida foi um pouquinho mais equilibrado. E aí, depois tem a eliminação da Copa do Brasil, né, da forma até humilhante para o Flamengo. Tem sim. tem a eliminação na Copa Sul-Americana para a LDU. Eu acho que foi para a LDU, que o Grêmio ganhou lá por 1-0 e perdeu em casa por 2-1. Tipo, tinha um resultado muito tranquilo para se É, classificar e foi eliminado. Então, a crise foi se instaurando, mas para o fim da temporada, a chegada do Filipão, depois a saída do Filipão e a chegada do Wagner Mancini, o time melhorou. O time começou a é. jogar bola, né? Tanto que tinha boas chances até de escapar do rebaixamento na última rodada. Mas assim, não dá para você descartar simplesmente um trabalho mal feito desde o começo do ano, né? Sim, e é um negócio que a gente tinha falado mais ou menos naquela época, né? Que se o Mancini tivesse chegado um pouco antes, provavelmente o time teria escapado. Porque ele Sim, fez um bom trabalho, como você disse. E o elenco não era de todo ruim, por mais que fosse envelhecido, ainda dava para tirar um pouco mais desse elenco. Tinha bons jogadores, o ataque era bom, a defesa era experiente, dava para ir. Mas, dava para ter feito bem melhor, porque sim, assim, você conta num cenário de temporada ainda pandêmica aqui no Brasil, né? Uma temporada que foi encurtada e toda encavalada, como foi na temporada de 2021. E de repente, assim, o Grêmio não tinha time para cair, o Grêmio talvez não tivesse time para brigar lá em cima. Eu lembro que a gente colocou, acho que o Grêmio brigando pelo título, né, sim, no sim, nosso preview do Campeonato Brasileiro, mas talvez ali brigando por uma vaga na Libertadores. E acabou não acontecendo de uma forma que a gente acabou até. O começo do campeonato foi muito ruim. sim. E depois o time ainda mostrou alguns sinais de recuperação, mas já era muito tarde. É. Então, na discussão, eu acho que assim esse Grêmio, por esse tipo de situação, porque o Grêmio não tem problemas financeiros, Sim, não tem tá? dívidas grandes. Não, o Grêmio paga em dia, o Grêmio tem uma estrutura excelente. O problema era dentro de campo, era o futebol, né? Saiu o Sim, Renato Gaúcho que tomava conta de todo o futebol e o presidente Romildo Bolzano não sabia muito o que fazer. sim. E o Então, eu Grêmio acho também tem uma boa base. É um time que sempre demonstrou ter uma boa base. Então, perspectivas futuras assim, perfeitas. Não é pro time voltar tranquilamente para a Série A no ano que vem. exatamente. É, Mas, acho que a gente já pode entrar nessa discussão, né, do que de quem foi melhor, né? de qual dessas equipes que foram rebaixadas, qual que era a mais forte, qual que, digamos, surpreendeu mais, qual que, entre aspas, não merecia ter caído. Acho que merecer é um pouco difícil, porque todos mereceram, porque É, fizeram besteiras ao longo do caminho, né? não tem como você cair num campeonato de 38 rodadas sem merecer, né? É, Você faz um pouquinho de coisa errada. mas eu acho que cada um meio que teve motivos diferentes Sim. para eventualmente cair, né? Como o do Cruzeiro você falou, as dívidas eram tão grandes, os problemas administrativos eram tão profundos que não tinha salvação. Se não caísse naquele ano, ia cair no outro. Ia sempre de algum jeito até dar uma merda gigante, como deu. Então, o do Cruzeiro para mim é bem marcante. O do Inter também, porque não era um super elenco, mas não era um time para cair também. Todas aquelas confusões envolvendo técnico, diretoria. Cara, parece que sempre quando tem problemas internos de diretoria, jogadores muito estrelinha ali, querendo aparecer demais, dá merda. Não tem como. Dá besteira, vai dar um problema, o time começa a perder jogo besta, empatar jogo fácil, e vai indo nessa bola de neve, e depois, quando vê, já tá rebaixado, o psicológico dos caras tá no buraco. É um pouco complicado sair dessa situação. É, deixa eu pensar aqui. O Vasco, acho que 2013, como a gente estava falando, eu acho que é um elenco decente. O Corinthians 2007 também, boas equipes assim, não são
Tem outras equipes nessa lista que são bem piores do que essas, bem piores. Sim. Eu fecho aqui entre o Grêmio de 21, né? Claro, Sim. que foi uma surpresa, porque o time jogou, especialmente porque o time jogou bola, né? É, No final do campeonato. Acho que é isso que mais pegou, né? O time jogou bem pro final do campeonato. O Inter também, acho que não tinha time para cair, né? Era um time que tinha ali, dava suas osciladas e tal, mas não era exatamente um time é, que você fala, não, esse time vai cair, tem que cair, mas caiu, né? O Cruzeiro, mais pela situação do extracampo que acabou entrando dentro de campo, né? Atraso de salário também é foda, né? Os caras não vão realmente se matar se você não tá nem pagando em dia, né? é, Aí também já é mais meio esperado isso dentro do mundo do futebol. né? O Palmeiras de 2002, por ter bastante remanescentes de uma era muito grande Sim. do time, né? Remanescentes da era da Parmalat. Pô, o goleiro foi campeão da Copa do Mundo no meio do ano e 6 meses depois o cara tava rebaixado para a segunda divisão. Para mim também é um pouquinho de choque, é uma certa surpresa, embora analisando o contexto da política palmeirense, era igual o Cruzeiro, se não caísse aquele ano, ia cair no ano seguinte, porque o negócio estava Uhum. muito mal feito. Cara, eu acho muito curioso que os times, que os grandes que tenham caído não tenham voltado também como campeões, né? A É, exceção, acho que foi o Botafogo, né? Do ano passado, o Botafogo voltou campeão. O Botafogo foi o Lanterna de 2020, voltou é, campeão em 2021. Mas assim, cara, existe aquela máxima, né, da camisa, né? Porque a camisa é pesada isso que e eu não ia sei o que falar. tem. E aí, eu não sei se tem gente que ainda pensa que isso ganha jogo em É, 2022, né, cara? Eu não acho que seja possível que isso seja um fator para a galera decidir, não, a gente pode montar um time meia boca porque a camisa vai jogar sozinha. eu acho que até naquela. Quando você entra nessa reta, meio que nesse espiral de coisas dando errada, numa reta final de campeonato, você tá caminhando para o rebaixamento, sempre o torcedor fala: não, mas é grande, não, não cai, não, o time é grande, a camisa não, não cai. Cara, o maior exemplo que eu lembro disso é o São Paulo 2017. Só não caiu por causa do Hernanes. O cara veio do céu ali, pegou um poder mágico ali, fez uma magia ali. O cara conseguiu jogar bem todos os jogos, todos. O cara salvou o time sozinho, sozinho. O time não é uma bosta. Merecia cair, merecia cair porque o time fica naquela soberba. Não, o time é grande. A gente é bom, não, não sei o que tem. E não vai cair, não vai cair, uma hora cai. Então, acho que o Grêmio vai ter que aprender com essa lição, pelo menos a curto prazo, né? O Cruzeiro também. O Inter parece que aprendeu com essa lição porque teve uma volta, assim, digamos que bem. Tá nos últimos anos relativamente bem. Mas é um processo longo, porque eu acho que volta naquele negócio que a gente sempre debate às vezes, né? Como é o sistema do campeonato brasileiro, como é a cultura do brasileiro no esporte, como é o sistema da CBF, como eles trabalham um com o outro. Parece que ninguém aprende com o erro. Parece que eles cometem um erro, aí meio que de qualquer jeito consegue se livrar, aí não aprende, aí consegue fazer as mesmas besteiras de novo, aí parece que aumenta mais ainda o buraco. Esses times, É meio cara, cíclico, né? Tipo, é, você faz a cagada, você conserta a cagada de uma forma porca, e aí você faz a cagada de novo, só que cada vez que você faz a cagada, ela aumenta, né? sim, Tipo, você estoura mais um cano, por exemplo. é. E é complicado, porque eu acho que a exceção disso, como você falou do Grêmio, tem uma condição financeira boa, então não é irreversível você cair numa Série B e jogar mal. Tem chance plena de voltar, mas o Cruzeiro era um time tão ruim. Cara, se você olha os dois últimos anos do Cruzeiro, não tem ninguém decente. Decente. Os caras não conseguem fazer um gol na Série B. Os caras apanham pra ganhar de qualquer um na Série B. Quase caiu É, pra C ano passado, é absurdo. o artilheiro do time é o Marcelo Moreno, né? Você vê o jogo dele, cara, ele não consegue O andar. horroroso Marcelo Moreno. Ele não consegue andar, é ridículo. É E ridículo. assim, o Marcelo Moreno nunca foi lá
Não, Nossa, nunca. né? Um atacante extra classe, né? Um Sim. cara muito okzão, assim, no máximo. É, A sorte é que o Cruzeiro tem, assim, o Cruzeiro tem também forma bons jogadores, né? sim. Porque, assim, no fim das contas, o que vai salvar é isso. É, O que vai salvar é isso. São os jogadores que surgem da base. é. Porque, cara, E o Cruzeiro não tem esse privilégio, né? então, tem isso também, né? Tipo, porque sobe um, dois ali que é bom jogador e que. Mas assim, o que salva do Cruzeiro da base ajuda a manter na Série B. É, Esse é o ponto, né? E o Cruzeiro não tá naquela situação de poder fazer investimentos e trazer, tipo, gastar um pouco mais para montar um elenco de Série A e subir. é. Então, é difícil. Eu discordo muito do que foi feito na gestão já nessa gestão com o Fábio, por exemplo. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Fábio é um cara que, porra, seria importante você manter no elenco, até pela marca dos 1.000 jogos e tal. E acho que você poderia ter arranjado jeitos de envolver o jogador, assim, de envolver o marketing do jogador para ele, para ajudar a pagar o cara. Eu É. entendo perfeitamente a questão de se a gente assinar um contrato com ele, ele vai ter. A dívida agora é nossa, o Cruzeiro tem uma dívida colossal com o Fábio. Uhum. Entendo o ponto de a gente não tá podendo assumir mais essa dívida. Só que acho que poderia ter sido feito um esforço. Não sei se não cabe negociação, como que tava, É. mas sei lá, cara, você vender réplica de camisa do Fábio desde quando ele entrou no Cruzeiro, faz aí, sei lá, tipo uns jogos no Mineirão, o jogo 1.000 dele, vai ser no Mineirão, super lotado, evento, isso, manda ele, já, ele já vira embaixador do time, é, fazer ele sendo o ponto sendo usado como estratégia para arrecadar dinheiro para ele, né? Tipo, o que você ganhar já vai sendo abatido da sua dívida, por exemplo, e para o time, porque é vantajoso, tipo, as pessoas se identificam, Sim. né? Tipo, querendo ou não, o Cruzeirense perdeu a maior referência dos últimos tempos, né? Do time. Perdeu o cara que você olha o torcedor olhava para o Cruzeiro na Série B e via pelo menos o Fábio como um baluarte da época dos últimos Sim. 15, 18 anos de glória que o time teve. E agora vai ser foda. Agora vai ser foda. E, É. de novo, eu entendo o porquê foi feito, mas discordo da forma. Mas talvez no lugar deles eu teria que ter feito a mesma coisa. Não sei, é cruel, é muito É. cruel. É, eu também entendo essa situação que você está falando, porque é cruel do ponto de vista que o jogador tem um apego ao clube e o torcedor também tem um apego a tudo que o cara construiu ali. E é difícil desvincular isso. Por mais que, pô, eu acho super questionável algumas coisas de caráter dele, mas é lógico, eu não Sim, conheço ele pessoalmente, então eu não posso falar nada, assim. Mas o que ele mostra ao longo na TV, assim, publicamente, eu acho algumas coisas questionáveis, mas dentro de campo a gente não pode questionar nada do que ele fez pelo Cruzeiro. Então como se disse, uma situação meio complicada, assim, de por mais que eles querem fazer uma limpa e recomeçar basicamente tudo do zero, como o Henrique também foi dispensado, que era um jogador símbolo também, passou vários anos no Cruzeiro, sim. mas poderia ser lidado de uma forma melhor, né? Talvez seja um símbolo disso também, de que tem que acabar com tudo e começar do zero. É um ciclo novo que, por mais que vai Doa doer, agora. no futuro pode ser algo que eles podem trazer o Fábio daqui 2, 3 anos como dirigente, como sei lá, o que ele quiser, porque ele vai jogar mais 1, 2 anos com o Fluminense. Quem Acho que só sabe? mais um. Eu Então. achei estranho demais ele assinar com o Fluminense, inclusive. Ele Não tava fez quase nenhum acertado com a sentido. América, né? Sim. E aí, de repente, do nada, chegou proposta do Fluminense. Fluminense que já tem, né? Tem o Marcos Felipe, que bom. E tem o Muriel. É É, claro que o Fábio é melhor goleiro que os dois, né? é bem Mas veterano também, né? eu acho que era a disputa entre Marcos Felipe e Muriel já era uma disputa boa pro gol do Flu.
Mas a gente deu uma desviada aqui do assunto, a gente tá falando dos times rebaixados. É, O Grêmio também teve uma limpa, né? O Grêmio deu uma limpada no elenco para essa Série B, né? Então, tipo, mandou o Alisson foi pro São Paulo, né? Junto com o Rafinha, o Diego Souza tinha ido embora, voltou, o Douglas Costa rescindiu. Acho que o Grêmio não deve ter tanta dificuldade para subir. Ou a gente vai ser muito surpreendido, mas eu acho que o é, Grêmio deve brigar ali em cima desde o começo. também acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Corinthians de 2007, voltando nos problemas financeiros, né? É, Sai a MSI, né? E aí deixa muitos problemas também de gerência. Você tinha falado, né, que era parece que é a receita, né? Você tem problemas ali de comando, e aí de comando de diretoria. Você sim, tem problemas no comando técnico, porque chega ali e o time está apostando em medalhão e o medalhão não quer ser treinado por qualquer um. E se você tem dinheiro para pagar o jogador, você não tem dinheiro para pagar um técnico que às vezes vai conseguir botar ordem no vestiário. Então, você olha para o Corinthians e assim, o futebol era ruim, alguns nomes eram questionáveis, mas não era um time que era para cair dessa forma que caiu. Ao contrário, talvez, do Grêmio, né? Do Grêmio de 2004, que era um time mais é, feio, vamos dizer assim. Eu acho que assim, eu fecharia assim a minha lista, né, dos melhores times que caíram com Grêmio, Inter e Cruzeiro. Grêmio de 21, né? Inter isso. de 16 e Cruzeiro de 19. Eu também, esses três, depois numa sequência talvez o Corinthians 2007 e o Palmeiras 2002, sem ordem É, assim, mas mais ou menos ali, né, para é, ou talvez o Vasco 2013. É, mas eu acho o Palmeiras de 2002 um pouquinho melhor do que o Vasco. ele é melhor, mas eu acho que meio que no bolo ali assim, eu acho que também não merecia cair pelos nomes, né? Pelos, sim, né? Sem Para que a gente contar julga problemas ao longo do ano ali assim. o futebol, o campo não mente, né? É, No campo o time não rende, pô, não adianta o nome, né? Mas assim, não era é questão de a gente olhar e falar assim, cara, esse time poderia ter jogado bem mais bola, sim. bem mais bola. Porque, por exemplo, você olha para o Palmeiras de 2012, aquele time do Palmeiras de É 2012 é um horrível. ato heróico ter ganho uma Copa do Brasil. É horrível aquele time, cara. Aquele time cair é normal. O Palmeiras de 2002 não. É, Se você fala que o Palmeiras de 2002 ganha uma Copa do Brasil e cai, talvez faça mais sentido do que o Palmeiras de 2012. sim. Eu não sei. Mas mesmo assim, não faz tanto sentido ainda. Não faz tanto sentido ele cair, né? É, Mas faria sentido ganhar um campeonato. Por exemplo, a gente não citou aqui dois rebaixamentos do Vasco, né? Que é 2015 e 18, 2020. 20. 15 e 20. Que são dois times blatantemente horrorosos do Vasco. O time do Vasco o time do Vasco de 2020 é uma falta de vontade inacreditável para que caiu. Nossa senhora, era doloroso. O Botafogo de 14 e o próprio Botafogo de 20 também. É, O Botafogo de 20 também, meu amigo, era penoso de ver. Caiu tomando 5 do Grêmio, do Renato Gaúcho, que viria cair um ano depois. O futebol é muito maluco, cara. É é, muito maluco. principalmente no Brasil. Proporciona Principalmente essas coisas, né? proporciona bastante dessas coisas. Mas acho que é isso aí. Acho que esse top 3 ali de Inter, Cruzeiro 2019 e Grêmio 2021 são as equipes mais fortes ali. Será que é uma tendência da gente ver times cada vez mais fortes caindo? O que é estranho, porque eu não sinto que o futebol brasileiro tá ficando mais forte. Não, eu acho que cada vez mais fica mais fraco. Não sei, mano. É uma É, questão interessante ali. Dá pra gente pensar nisso daqui a uns anos. O que vai virar isso? Vai virar uma tendência? Se é só um momento, uma década que o pessoal tá falhando muito, mas pode ser que eles mudem. mudem ou não, né? É, Vamos ver o que vai acontecer aí. A década de 2020
tá começando ainda, né? A gente tem bastante década pela frente para ver o que ela nos reserva. Isso aí. Mas é isso aí. Estamos conversados então, né, Brinjal? Isso aí, valeu Milani, valeu pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast, em todas elas. É nóis. Tamo junto.